Faça parte do nosso grupo, receba dicas, mensagens, vídeos e participe das promoções da rádio que toca a sua vida. WhatsApp da Vibe Mundial, São Paulo 11 9 4701 9435. Você sintoniza Vibe Mundial FM 95,7. A rádio que toca a sua vida. Começa agora na Vibe Mundial, programa A Bruxa Tá Solta. Falando sobre terapias integrativas, complementares, holísticas e alternativas. A Bruxa Tá Solta, com a terapeuta e bruxa Daniela Pascoal. Boa tarde, tô tão feliz de estar aqui ao vivo que vocês não imaginam. A gente fazia tempo, né, que não estava aqui ao vivo e a cores para vocês. Pela nossa querida Vibe Mundial, feliz de encontrar os meus queridos aqui, o Jean hoje comigo, de férias os dois de volta. Amores, hoje nós vamos falar sobre frequências Hertz, vamos entender um pouquinho deste campo que o pessoal usa palavras tão difíceis para descrever algo que eu vou tentar simplificar aqui para vocês. Todos nós temos aquela situação de atrair coisas através do pensamento, não temos? Então, pensei numa coisa, aconteceu, ou pensei negativo, tem que pensar positivo. Colocam pra gente sempre situações em que, né, o pensamento tem poder, e realmente tem. O que a gente vai entender hoje no programa é que nós frequenciamos as nossas ações, frequenciamos os nossos pensamentos, e conforme a frequência em que eles estão, eles realmente são atratores de coisas positivas ou negativas para a nossa vida. Numa escala que foi estudada pelo Hawkins, que foi o cientista do David Hawkins, ele criou, né, ele conseguiu mesurar uma escala frequencial em que a gente vai de uma escala que a gente pode criar situações que atraiam, por exemplo, medo, insegurança, temores maiores, negatividades, até uma escala grande, né, de hertz, em que a gente consiga ascensionar, evoluir, criar o que tanto se fala hoje, né, do campo quântico, da gente entrar em contato com outras dimensões, dependendo do padrão vibracional que a gente tem. É importante a gente entender também, hoje se fala muito sobre quinta dimensão, né, e as pessoas colocam a quinta dimensão como se fosse um lugar distante, em que um dia nós vamos alcançar. Na verdade, as dimensões, elas acontecem todas em paralelo. Então, neste momento, nesse exato momento, nós estamos acionando todas as dimensões ao mesmo tempo da terceira. Só que algumas pessoas conseguem, exatamente por causa desse padrão frequencial, já conseguir acessar a quinta dimensão. Então, não é que vai ser um lugar onde todos nós iremos, nós deslocamos o nosso pensamento, os nossos campos sutis para essas dimensões. Grandes avatares, como é o caso, por exemplo, de Jesus, eles estavam o tempo inteiro na 12ª dimensão, transitando entre as demais. Entre outras, tá? Quando eu falo de dimensões, se fala muito sobre 7 dimensões no total, mas hoje, na teoria das cordas, a gente sabe que tem muito mais do que 7. Né? Aí eu estou falando de campo científico mesmo, que existem muito mais do que 7. Para a gente, né, na nossa humildade aqui, eu vou colocar desta forma, que estamos a caminho da evolução, estudando, tentando, né, fazer essa reforma íntima em todos os campos, inclusive no espiritual, nós estamos evoluindo para poder acessar essa quinta dimensão. E a frequência, ela tem muito a ver com esse acesso, com essa possibilidade de acesso. Então, vamos tentar entender o que é uma frequência Hertz, tá? Ela é uma manifestação vibracional. Então, tudo ao nosso redor tem energia, tudo ao nosso redor vibra em frequência, em energia. Se eu falar assim, essa caneta que você está na mão, esse microfone que eu estou falando, tudo vibra em energia. A gente percebe muito isso, quer ver, ó, com seres inanimados, quando a gente senta muito tempo num lugar, a gente sai e a quentura do nosso corpo é transmitida para aquela cadeira, para aquele banco, para aquele sofá. Se você, na sequência, sentar nesse lugar que estava quente de outra pessoa, se essa pessoa estava frequencialmente negativa, se você está na mesma energia, você recebe aquela energia negativa que estava da outra pessoa. Por isso que é comum no meio de transporte, muitas vezes, principalmente fim de expediente, que a gente senta num banco de um ônibus, de um metrô,
você receber o influxo energético de quem estava ali antes. Daí você começa naquela abrição de boca, aquela sensação de cansaço, você fala, foi um dia cansativo de trabalho, até pode ter sido. Aí é muita gente no ambiente, claro, tá todo mundo dentro da tua psicosfera, vai causar essa troca frequencial. Mas você sentou exatamente num lugar onde pode ser que a pessoa que estava ali não teve um dia muito bom. Estava triste, estava chateado, magoado com alguma coisa, e isso colocou ela numa frequência bem baixa. E você estando, né, vibrando naquele nível de frequência, você recebeu essa carga energética. E aí percebeu. Então, nessa abordagem, a gente vai perceber que a frequência é uma interconexão energética. A gente, entre o nosso individual e todo o ambiente, sobre o cosmo ao nosso redor. Por isso que é interessante que a gente busque altas frequências. Não tem como a gente viver isolado numa ilha. A gente tem que sair para trabalhar, a gente tem que sair para fazer nossas coisas no nosso dia a dia. E a gente vai fazer o quê? Se isolar de pessoas? Vocês vão perceber muito essa questão frequencial exatamente quando estiverem em locais muito lotados, como o meio de transporte que eu acabei de citar, tá? A escala Hertz, ela é uma escala de consciência, como eu falei, criada pelo David Hawkins, que vai apresentar principalmente o fato das emoções como um ponto equilibrador ou desequilibrador da gente. Por que isso? Vamos lá. Quando a gente fala dos nossos campos vibracionais, dos nossos corpos sutis, o nosso psicossoma, que está dentro da energia do nosso mental inferior, é um ponto para abalar a gente. Vou pôr isso no mais esclarecido e didático possível. Quantas vezes já aconteceu de você levantar, você coloca uma roupa, uma coisa bem simples, tá? Você coloca uma roupa, você está se sentindo bem com essa roupa, você está feliz com essa roupa, você encontra alguém no caminho do teu trabalho, um parente, um colega de trabalho que não é uma pessoa muito legal e vai olhar para você, você está super bem, você está se sentindo bem com você mesmo. A pessoa olha para você e fala assim, nossa, você engordou? Nossa, essa roupa é estranha. Faz um comentário negativo. Tá? Isso no universo feminino acontece demais, gente. Qual é a tua reação? Nunca mais você vai usar essa roupa. O resto do dia você vai ficar com aquilo na tua cabeça, mentalizando. Ai, será que eu tô realmente assim? Será que eu tô estranho? Será que eu tô esquisito mesmo? Você adaptou na tua frequência a energia do outro. Você trouxe para o teu campo frequencial. E passou a tua crença ser a crença do outro. O que aconteceu com a tua frequência? Despencou. Você estava bem, você estava feliz. Você estava blindado, você abriu para o outro. Então, as emoções, o mental soma e o psicossoma, principalmente o psicossoma, o campo das emoções, é muito frágil, é muito fácil de ser derrubado se a gente não tem uma forma de pensamento mais séria, mais clara. Hoje de manhã aconteceu uma coisa muito engraçada comigo e com o Leandro. A gente estava numa reunião de trabalho da equipe, né, do G6, aliás, beijo Alex, pessoal aí do G6, que vai administrar toda a parte de cursos nossos. O Alex estava falando para mim, olha, nós vamos fazer um trabalho, possivelmente vai entrar hater nas tuas redes sociais. Você é uma pessoa que se abala com isso? Eu falei assim, não. Ele começou a dar risada e falou assim, não, se abala, não. Eu falei, porque aquela pessoa, ela tá tão frustrada e tão revoltada com a vida que ela vai ter que demonstrar o ódio ao outro. Basta a mim, como pessoa, me fechar para isso. Aquilo que ela vai falar é verdade sobre mim? Não, então eu não tenho que ligar para isso. Então, se você está saindo da tua casa com a tua roupa feliz e o outro o outro é um infeliz que está ali, né, frequencialmente com a vida toda ruim, você vai entrar nessa vibração? Não. Então, a gente acaba aprendendo que as emoções, gente, elas são configuradas em hertz nessa tabela do Hawkins e vai variar de 0 a 1000 hertz nessa tabela, sendo que 1000, obviamente, vai ser o nível mais alto, que é um nível de consciência fora do comum do ser humano, né? O nível dos avatares, como o caso de Buda, Jesus. Eles conseguiram. Nós estamos a caminho disso. Estamos um pouco longe ainda, mas estamos a caminho. E 200 Hz está o limite entre as emoções consideradas positivas, e aí começa a descambar para as negativas que estão abaixo de 100 realmente, que eu vou falar um pouquinho delas também. Em termos científicos, a frequência Hertz é uma medida que vai taxar ciclos repetitivos na vida da gente, porque é uma onda magnética. E essa onda, ela pode ser sonora. A gente pode converter em sons.
E eu vou dar dicas aqui ao longo do programa de exercícios que vocês podem fazer para frequenciar em alta vibração, através dessas ondas sonoras também de energia. Ainda é um campo a ser muito estudado, ainda não foi tão explorado quanto poderia ser. São novidades, vêm como novidades para a gente, mas vocês sabem que eu gosto de trazer coisas novas aqui, para a gente ter uma visão na nossa espiritualidade e incorporar esses elementos para melhorar nossas energias aí. Para vocês terem uma noção, gente, que eu falei abaixo de 100, então vamos lá. Vou pegar uma aqui. 150. 150 é a frequência da raiva. Dani, como a gente faz para mesurar isso? Tem várias formas, que eu já vou explicar para vocês. Então, a raiva impulsiona a gente estar numa vibração baixa. Mas, mesmo assim, das vibrações baixas, ainda é a menos negativa. Por incrível que pareça. Porque, às vezes, a raiva dá uma birra para a gente seguir em frente. Eu tenho que provar, eu tenho que fazer. Mas tem, por exemplo, vou pegar uma que, hoje em dia, ela é adorada pelos seres mais densos, energeticamente densos, o medo. Vocês já notaram como as mídias sociais colocam medo na gente para tudo, como os noticiários colocam medo na gente, como as formas de comunicação e expressão trazem o medo para a gente, até no campo espiritual, gente. Quanta gente que a gente vê espiritualmente aí falando assim, olha, vem fazer uma consulta comigo porque eu vi que tem uma magia feita, não tem magia feita nenhuma. Então, coloca a pessoa na vibração do medo, por isso que sua vida não vai para frente, porque você está todo magiado. Aí você pega a pessoa, não tem magia nenhuma, o que tem... Ela escolheu coisas erradas no caminho dela. Ela é responsável pelas escolhas dela. E naquele caminho dela, como todo ser humano, ela pode acertar ou pode errar. Ela fez escolhas erradas. E essas escolhas levaram àquele momento em que muitos bloqueios aconteceram para a vida dela. Pode ter até uma magia? Pode, claro, gente. Eu, como uma boa bruxa, vou acreditar em magia. Mas nem sempre é. Para ser muito sincera, na maioria das vezes não é. Na maioria das vezes realmente é atitude, é escolha mal feita mesmo, é irresponsabilidade pelos atos, que isso vai reverberar, é ação e reação, né, para a vida. Mas, quando a gente fala na frequência do medo, nós estamos vibrando muito baixo. Então, se eu vibro muito baixo, eu abro um campo se realmente foi enviada uma magia para pegar. Eu abro um campo para se alguém jogar uma energia de inveja para mim pegar. Eu abro um campo para mágoas e outras emoções negativas aumentarem dentro de mim e eu cair doente. E as coisas ao meu redor, obviamente, começarem a bloquear. Por isso que frequência é algo a ser trabalhado constantemente. É treino. Até que a gente consiga entender que precisamos nos isolar de determinadas coisas, como é o caso dessas informações negativas, dessas situações em que as pessoas vão passar para a gente e deixar a gente, né, tão para baixo. Hoje em dia, nas mídias sociais, a gente tem toda essa questão de fake news tão pesadas para a gente, não só no campo político, no campo energético, como eu falei, na própria espiritualidade. Tem pessoas que pegam e usam isso só para ganhar dinheiro dos outros. Então, é interessante que a gente consiga se autofrequenciar constantemente. Como a gente faz essa leitura? Você pode detectar, por exemplo, quem lida com radiestesia, a gente tem gráficos de radiestesia, biômetros, que são gráficos de mesuração para medir mesmo. Você consegue medir o campo energético da pessoa e verificar em que ponto está a frequência dela. Tem pessoas, por exemplo, que conseguem ver na aura, né? Tem evidência de aura, você consegue ver no campo áurico da pessoa, massa se formando, mudanças da coloração da aura da pessoa, para que você saiba que ali tem uma vibração densa, uma aura toda cheia de sangramentos áuricos, que a gente diz que são fissuras energéticas ali, pontos, né, escuros da aura da pessoa, você consegue detectar. A foto Kirlian é uma, né, se você não tem evidência, que nos ajuda a detectar também, que sai ali em imagem mesmo o estado áurico nosso, entre outras coisas. E situações pessoais que a gente vai perceber, né, começa a travar tudo, você não tem vontade de levantar da cama, teu dinheiro não flui, tua vida afetiva não flui. Tem alguma coisa ali barrando? Tem, que podem ser feitos, né? Podem ser frutos das nossas escolhas, mas como tá crônico, começa a criar o quê? Uma baixa vibração. Você começa a acreditar que você não tem sorte na vida, que as coisas ruins só acontecem com você, que nada que você tenta fazer funciona. Esse tipo de vibração vai frequenciar cada vez mais. Do medo você vai
despencar para apatia, para culpa, até chegar lá na vergonha, que é a escala 20 Hz. E para sair disso aqui é difícil. Portanto, vamos nem chegar a isso. Né? Vamos aproveitar que a gente, em geral, a gente está no campo do 200 Hz, ou pelo menos é o que seria saudável, que é o campo da coragem, da ação, da atitude, para a gente mudar um pouquinho e sincronizar as energias internas com aquilo que vem de fora. É positivo? É bom? Vai me elevar? Ótimo. Não é positivo? Não vai me fazer bem? Deixa eu começar a barrar. Barrar nas atitudes que a gente acredita que os outros nos convencem. Barrar nas atitudes que venham até dessas formas de comunicação tão poluidoras que temos hoje em dia. E aí a gente consegue interagir e se colocar em harmonia com toda a energia cósmica ao nosso redor, tá bom? Vamos entender um pouquinho dos sons. Então, hoje em dia, qualquer aplicativo, gente, que tenha, como por exemplo, um Spotify, um YouTube, são aplicativos que você coloca lá essas frequências que eu vou sugerir para você ouvir um pouquinho. Você tem 5 minutos no dia, você vai estar lá com frequências em 5 minutos. Se você tem 1 hora, vai estar lá frequências em 1 hora. Às vezes você está trabalhando, no teu ambiente de trabalho você pode pôr sons, deixa ali. O ideal é que a gente possa ouvir de fone. Por que isso? Quanto mais a gente concentra no nosso ouvido interno, e o fone tem essa capacidade, mais forte e mais rápido a frequência vai atuar para elevar a gente. Vai crescer, né, em energia para a gente. Então, o 174 Hz, por exemplo, vai remover sofrimentos. Se você está vivendo situações... Gente, somos seres humanos. Às vezes, né, acontecem situações muito difíceis, familiares, de saúde de família, de saúde financeira para casa, de saúde emocional para casa. Eu não estou julgando que quem está triste, ou que quem está magoado, ou quem está com raiva é inferior. Não é isso. Vocês acham que eu também não sinto essas coisas como ser humano? Claro que sinto. Que também não tenho os meus problemas como ser humano, mas que lobo eu vou alimentar é a questão. O que eu vou fazer com aquela situação? Em casa, tô com a família aqui para provar hoje. Em casa eu tenho o hábito de falar assim, me permita ficar triste um dia. No dia seguinte eu não posso estar desse jeito. Porque eu vou reverberar outros dias e outros dias e outros dias. E isso para mim vai me prejudicar. Vai gerar para mim situações que eu vou levar ao longo da semana, do mês e para a vida. Para quê? Então, acordei, eu tenho consciência de coisas ruins que estão me acontecendo. Já coloco o 174 Hz para você sair daquela, eu falo assim, que é aquele padrão Wall-E, né? Ó dia, ó céus, ó azar, que possa estar ali acontecendo com qualquer um de nós. 285 Hz serve para influenciar o nosso campo de energia, fortificar. Então, você sabe, por exemplo, que você vai numa reunião de trabalho tensa, teu ambiente de trabalho está tóxico, você vai ter que pegar um metrô na Sé às 5 horas da tarde, aquele monte de gente. Então, fecha o teu campo. 285 Hz influencia o nosso campo, fortifica. Cria pra gente uma blindagem no nosso campo, tá? 396 Hz vai liberar medo e culpa. Se dentro de você carrega muita culpa, e culpa às vezes é inconsciente. Quer ver uma coisa? Uma crença limitante que pode criar culpa pra gente, que a gente vem às vezes da mãe da gente. Quantos de vocês já ouviram assim, quando eram criança? Pegou uma nota de dinheiro e a mãe falou assim, lava a mão porque dinheiro é sujo. E você cresce com dinheiro é sujo. Se dinheiro é sujo, não sou merecedor do dinheiro. Fica no nosso subconsciente essa frase. Então, quando você faz 396 Hz, você vai eliminando essas frases que ficaram, minha mãe foi má. Não, minha mãe estava cuidando de mim realmente. Né? Uma nota de dinheiro, passando na mão de muitas pessoas, a tendência a ter bactéria, uma criança vai enfiar a mão na boca com mais constância, a mãe está tomando cuidado com a gente. Só que aquilo pode ficar na tua consciência, você cresce e o dinheiro continua sendo sujo para você. Então, você nunca vai querer ter o dinheiro. Ele é sujo, para que você vai querer ter na sua vida? São coisas que ficam ali. Bota a frequência 396, você vai ver como tua vida financeira começa a caminhar. 416 Hz para facilitar mudanças. Se você é uma pessoa muito arraigada a algumas coisas, é difícil na tua vida você olhar para a vida e falar, não, preciso mudar, preciso
ter um novo movimento. Eu não posso ter o mesmo ano que eu tive o ano passado. Quanta gente, né? 2024 foi difícil. Vamos mudar 2025? Frequência 417 Hz. 432 Hz, a conexão miraculosa ou milagrosa com a natureza. A natureza, gente, ela tem... O planeta não é Terra à toa. Do centro da Terra, a gente recebe um magnetismo que transmuta a nossa energia. Por isso que nós precisamos, como ser humano, ter a possibilidade de vez em quando, ir para um lugar de natureza. Botar pé na terra, botar pé na areia, botar pé no chão mesmo. A gente não faz isso. Então, de vez em quando, abraçar uma árvore, que eu brinco, é bom, é positivo. Procura um local de natureza, né? Pode ser uma praça perto da tua casa. Está ali gratuito para você. Aqui em São Paulo a gente tem o Ibirapuera, que é lindo, é um parque maravilhoso, mas a gente tem muitos parques. Né? Água Branca, Aclimação, aqui são parques maravilhosos. Se perto da tua casa você tem um parque, vá dar uma voltinha de vez em quando, bota o fone em 432 Hz e recebe do centro da Terra esse magnetismo. Aproveita a planta que está ali para te dar esse magnetismo. Você equilibra na hora. 528 Hz repara o DNA da gente. Então, se você tem nos seus códigos genéticos, por exemplo, problemas de saúde, problemas que você herda congênito, você pode reprogramar DNA. Olha que coisa maravilhosa. Através dos 528 Hz. 639 Hz cura relacionamentos. Então, tua vida afetiva, tua vida familiar está sempre em briga, está sempre em encrenca, sempre em defasagem. Você não consegue encontrar uma pessoa legal. Por que você não consegue encontrar uma pessoa legal? Porque você busca um padrão frequencial parecido. E aí você vira curva de rio, né? Só trai caca para tua vida. Então, olha, não sei o que acontece. Quanto disso eu ouço assim em atendimento, gente. Né? No universo feminino eu ouço muito isso em atendimento. Eu não sei o que acontece comigo. A pessoa é bonita, é inteligente, é uma pessoa agradável de se estar ao lado, e ela começa a sair com uma pessoa, daqui a pouco essa pessoa some. Daqui a pouco essa pessoa simplesmente dá um perdido nela. Daí ela conhece uma outra pessoa, acontece a mesma coisa, ela está nessa frequência. Então, reprograma isso com 639 Hz para curar o teu chakra cardíaco, para criar melhores relacionamentos. Relacionamento não é só afetivo aqui, relacionamento familiar, relações sociais, relação no trabalho, que é outra coisa que também ouço muito. Eu não sei o que acontece, eu entro no trabalho, parece que eu atraio a raiva dos meus colegas de trabalho, eu nunca consigo progredir. Então, você está nessa vibração. Você sabe aquela pessoa... Gente, todo ambiente de trabalho sempre tem o crica, sempre tem a pessoa tóxica. Sempre. Estamos num mundo ainda de expiação. Enquanto estivermos, vai ter. O que acontece? Esta pessoa vai sempre cismar com você se você estiver na frequência. Semelhante atrai semelhante. Você está na frequência dela, é nela. Não é que de propósito, vai acontecer com você, porque você aceita, você está aberto a isso. Então, reprograma aí com 639. Quer despertar a tua intuição? Quer abrir um pouquinho mais seu terceiro olho para você evoluir? 741 Hz. 852 Hz vai ajudar a gente a deixar pensamentos excessivos, obsessivos, compulsões que a gente tenha de lado, aquela preocupação que está matando, está gerando uma ansiedade enorme. O mundo hoje vive a ansiedade. Então, vamos trabalhar 852 Hz para amenizar isso. E 963 Hz para conectar você com a tua evolução, com o teu eu superior, entender tua missão aqui, teu propósito divino, para você abrir caminhos. Eu estou citando alguns, gente, são milhares, que a gente pode, na escala, trabalhar aí para tentar entender. O que você vai fazer? A tua frequência que está baixa, associada a essas emoções negativas, ela vai transmutar, você vai criar uma alta frequência que vai estar ligada ao estado de amor, de paz, de equilíbrio interior, de gratidão, que é uma energia que traz pra gente altas frequências. Se você está em gratidão, você realiza coisas para a tua vida, tá bom? Objetivos principais de frequência Hertz, então, produzir para a gente relaxamento, redução de estresse, melhoria de sono, aumento da concentração e foco. Às vezes você está no teu trabalho tão disperso, bota lá no teu fone uma frequência Hertz, você vai ver como você foca. Equilíbrio emocional, cura física e energética e expansão da consciência.
temos vários tipos, como vocês viram, é só vocês darem uma olhada, tá? E práticas comuns que a gente pode fazer, a meditação é super indicada para você colocar. Existe hoje, gente, um estudo que sincroniza os dois lados do nosso cérebro, os dois hemisférios do cérebro, e promove para a gente um estado mais consciente das coisas. Ele altera até nosso estado de consciência para a gente conseguir, através dessas batidas, esses sons, que a gente chama de sons binaurais. Pesquisem aí, sons binaurais. Vocês vão ver que interessante. Você consegue, com um ouvido, ouvir um som, com outro ouvido, ouvir outra frequência. Ela junta no teu cérebro essas duas e cria uma terceira frequência. E essa terceira frequência, gente, que é uma teoria muito legal que já está sendo usada para a prática, ela faz a gente reduzir a ansiedade, aumentar, como eu falei, foco de concentração, diminuir estresse e promover melhora, positividade para a gente. Não é forte? Então, ó, fica a dica de hoje. Vamos trabalhar com frequência de hertz, não tem mais como a gente se queixar. Você tem gratuito lá no teu YouTube, bota lá e vai fazer a tua meditação com elas. Me fala, faz 21 dias e vê se sua vida não muda para muito melhor, tá bom? Ficamos aqui por hoje. Eu vou deixar o contato do brumamagias.com para quem quiser adquirir cursos e atendimentos. Deixo um convite para vocês. No próximo sábado, dia 25 às 18 horas, vou fazer uma palestra gratuita. É só você entrar pelo site e fazer tua inscrição sobre Umbanda e Filhos de Fé, para vocês entenderem um pouquinho do caminho da Umbanda, para quem gosta, para quem quer se aprofundar. Totalmente gratuita. Ou pelo 11 989137777, que é o meu WhatsApp. Você pode também pedir as informações sobre cursos e atendimentos. Ficamos por hoje aqui. Até semana que vem. Beijos mágicos!